Bom, então dando seguimento agora ao segundo bloco da aula de hoje. Pessoal, faltou aqui uma breve menção duas do STJ 2021 e 2022. Eu trouxe para vocês. Por quê? Porque eu citei o Estatuto do Torcedor, interessante, e tem surgido nos últimos anos, cada vez mais, no STJ, julgados que reafirmam essa junção interpretativa entre o CDC e o Estatuto do Torcedor, tá? Sobretudo vinculado à segurança, tá? O dever de segurança que os fornecedores desses serviços devem cumprir. Olha aqui, vou ler para vocês. Ele destacou o STJ que falha de segurança nos estádios, as entidades responsáveis, como eu disse, pela organização da competição, bem como seus dirigentes, responderão solidariamente, independentemente de culpa. Isso aqui é importante, tá? A responsabilidade aqui, na mesma linha do CDC, não depende de culpa, tá? Eles respondem por quaisquer prejuízos causados ao consumidor torcedor, tá? É o que prevê, por exemplo, o artigo 19 do Estatuto do Torcedor, tá? E o artigo 14 desse mesmo diploma, ele é enfático, gente, ao atribuir a responsabilidade civil à entidade de prática esportiva pela segurança do torcedor nesse evento esportivo, tá? Seja a entidade de prática esportiva, seja a entidade que detém o mando de jogo, tá? Vale a pena ler sobre isso, pessoal, o RESP 1 924-527. Sugiro que você leia, tá? RESP 1 924-527. Nesse julgado, o STJ decidiu que para que surja, por exemplo, a responsabilidade civil do clube, é suficiente o quê? A comprovação do dano, da falha de segurança e do nexo de causalidade. Basta que haja comprovação do dano, da falha de segurança e do nexo de causalidade. Outro ponto importante que o STJ tem frisado é que o dever de prestar segurança ao consumidor torcedor não se limita à parte interna do estádio, não, tá? Abrange também todo o entorno do estádio. Qualquer dano vinculado ao evento que ocorra no entorno do estádio pode responsabilizar sem culpa essas figuras aqui, tá? Existem julgados recentes do STJ, esse que eu citei, tem um outro também que eu posso citar. Leiam também, gente, os artigos 13 e 17 do Estatuto do Torcedor para reforçar esse ponto. E deve-se também analisar toda a questão do planejamento, tá? Obviamente que um jogo, uma final de campeonato, exige um policiamento maior do que um jogo de segunda divisão sem nenhuma relevância. É óbvio, né? O que se diga esses eventos agora de 8 de janeiro lá de Brasília que estão sendo tão discutidos, tudo. Gente, poder público hoje, parênteses, tá? Cada vez mais, uma omissão. Eu estou falando de responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado. Gente, cada vez mais, à medida que os anos, décadas e até séculos andem, uma omissão que no passado não causava a responsabilidade civil do Estado, hoje pode causar. Por quê? Porque não se aceita mais, gente, que o Estado exerça aquela postura absenteísta que no passado exercia. Não. As atividades do Estado hoje são cada vez mais complexas, mais coloridas, mais intensas. Por exemplo, a questão da intervenção, perdão, da aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações privadas. O que é que significa isso? Que não basta hoje que o Estado não ofenda os direitos fundamentais dos cidadãos. Não, isso é pouco. Não basta que ele não ofenda. Ele deve fazer mais. Ele deve proteger, ele deve inclusive proteger os direitos fundamentais dos cidadãos de agressões provindas de terceiros. Tá?
e responderá em certos casos se não fizer. É o que se chama de a dimensão positiva dos direitos fundamentais, ou que eu também chamo de quarta fase da evolução histórica da responsabilidade civil do Estado. A fase atual, gente, é a fase do Estado como garantidor dos direitos fundamentais. O Estado como garantidor dos direitos fundamentais. Em outras palavras, o Estado pode ser responsabilizado, como ocorre na Alemanha, por exemplo, como ocorre na Alemanha, se tiver feito muito pouco, para proteger determinado direito fundamental de determinado cidadão, em determinado caso concreto. Fechando parênteses, tá, pessoal? Então, outro julgado que se dá para vocês, relativo ao Estatuto do Torcedor, conjugado com o CDC, é esse RESP 1773885. Leiam esse também, tá, gente? 1773885, 2022. Olha o que o STJ falou. No caso, o plano de ação, se houve, foi manifestamente falho. Manifestamente falho. Pois os torcedores do time visitante ficaram reclusos por quase uma hora numa área pequena, protegida por muros provisórios, sem conforto ou informações, o que já caracteriza tratamento incompatível com aquele exigido pela norma. Além disso, a força policial presente não foi capaz de conter o tumulto e atuou de forma de gerar ainda mais confusão. Tá vendo, gente? No passado, essas coisas que nós brasileiros estávamos acostumados, não dava em nada, está começando a dar. Está começando a dar. Inclusive no campo do direito civil. Inclusive no campo do direito do consumidor. Tá, gente? Direito é cultural, gente. Direito, como eu disse na primeira aula, é construção cultural. Ano após ano, década após década, século após século. Então importa muito também, sabe, o nível de educação de cada sociedade. O direito vai sempre refletir isso. Isso é uma relação inafastável. Agora, voltando a uma coisa mais concreta. Aliás, eu estava aqui numa coisa concreta, né? Falando dos fornecedores. Qual profissional liberal... Porque, assim, vou fazer uma pergunta antes da que eu ia fazer. Você acha que os profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, psicólogos e tal, eles podem ser considerados fornecedores de serviço à luz do CDC? Sim ou não? A resposta é sim. Em regra, tanto podem que o CDC, a gente vai ver depois, no artigo 14, parágrafo 4º, estabelece uma exceção, dizendo que a responsabilidade civil dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. É uma exceção. Em regra, nas relações de consumo, a responsabilidade civil é objetiva, não depende da prova da culpa. A exceção é esse artigo 14, parágrafo 4º, tá? Que os profissionais liberais só respondem perante o consumidor se lhes for provada a culpa. Então, eles podem ser, obviamente, fornecedores de serviço. Qual deles não pode? Qual é a exceção? Segundo o STJ, já você deve saber disso, não é novidade. São os advogados. Os advogados, segundo pacífica jurisprudência, não podem ser fornecedores de serviço à luz do CDC. RESP 1.123.422, RESP 1.134.889, entre outros tantos, tá? Eu, no meu livrinho lá, muitos anos atrás, quando a matéria estava polêmica ainda, eu manifestei minha reserva a essa posição. Os argumentos não me pareciam fracos para diferenciar os advogados de outras categorias. Mas, bom,
seja como for, essa é a posição que prevaleceu, tá? Agora, claro, isso não significa que um dano causado ao advogado você não possa aplicar as fartas também, normas do Código Civil que lá existem. Por exemplo, artigo 187, vedação do abuso de direito, função social do contrato, função social da propriedade, a lesão, e por aí vai, né, gente? Hoje há uma convergência principiológica entre o Código Civil e o CDC. Eles têm muito mais pontos de contato do que pontos de divergência, tá? Essa é a grande verdade em relação ao abuso de direito, por exemplo. O abuso de direito, ele tem uma eficácia que é múltipla. Primeiro, o abuso de direito do Código Civil, do artigo 187, não exige culpa. Não exige a prova da culpa. É o primeiro ponto. E depois a eficácia dele não é só indenizatória, não. Não. A eficácia do abuso de direito é uma eficácia plural. Você pode ter várias eficácias possíveis. Você pode ter a perda. Vamos pegar o exemplo mais comum. Você faz uma relação entre você e o plano de saúde. Você assina lá e tem várias cláusulas abusivas. Não é verdade? Digamos que a jurisprudência depois diga aquela cláusula A, B ou C que você firmou entre você e o plano, sua mãe e o plano, seu avô e o plano, é abusiva. Tá? Pode haver uma indenização daí advinda? Pode. Mas qual é o efeito mais comum da abusividade da cláusula? A neutralização da sua eficácia. Isto é, o conteúdo vinculante que surgiria do acordo não surgirá, por quê? Porque a cláusula é abusiva. O primeiro livrinho que eu publiquei, gente, já se vão lá mais de 20 anos, foi minha dissertação do mestrado, chamava Teoria dos Ilícitos Civis, foi pela Del Rey ainda. E lá eu defendi que a ilicitude... Depois o Fred Dier, para minha honra, passou a adotar isso no volume do curso dele e tal, do curso de processo civil, né? Eu defendi que a ilicitude civil tem 4 efeitos no Brasil. Eficácia indenizante, que é a mais comum. Eu bato um carro do Jorge, eu vou ter que indenizá-lo. Uhum. Bato por negligência, imperícia, imprudência. Pode ser uma eficácia caducificante. Quer dizer, o que é caducificante? A perda de direitos decorrente de um ato ilícito. Falando ilícito civil, tá? O pai ou a mãe que espanca o filho pode perder o poder familiar sobre o filho. Por aí vai. O ilícito invalidante, aqui a eficácia é a invalidade. Invalidade é ilícito. Os autores que eu mais admiro, Pontes de Miranda, Marcos Bernardes de Mello, o professor Paulo Lobo, talvez o maior civilista do Brasil, um dos maiores, eles vão nessa linha, que inválido é ilícito. E por fim, a eficácia autorizante. Um ilícito civil pode provocar como efeito uma autorização para que o ofendido pratique, se desejar, determinado ato. Mas não, eu fugi do assunto, gente. Não vou entrar nisso aqui agora, não. Tá? Quem me quiser, escreve depois no meu e-mail, no Instagram, que eu mando mais exemplos sobre esse ponto, porque foge um pouquinho da nossa aula de hoje. Tá? Eu falei, tô igual o pessoal que fala que carioca, que dizem que é assim, né? Aparece lá em casa e não dá o endereço, né? Eu mandei vocês me escreverem e não dei o endereço. Tô brincando, tá, gente? Meu e-mail, pessoal, é felipepeixotobraga@gmail.com. felipepeixotobraga@gmail.com. Gente, eu posso, às vezes, demorar um pouquinho, mas nunca deixo ninguém sem responder, tá? Também no Instagram, posso demorar, mas nunca fico sem responder. Meu Instagram é Felipe Braga Neto, com 2 T's. Felipe, F-E-L-I-P, Felipe Braga Neto. Só isso. O que eu dizia, gente? Ah, tá. Qual profissional que não pode ser fornecedor de serviço excluído do CDC? Os advogados.
Já citei julgados? Já citei. Então, gente... foi por isso que eu fui para o Código Civil, lembrei agora. Porque eu dizia que, mesmo não podendo, se você é consumidor, aplicar o CDC numa ação contra o advogado, você pode aplicar as normas do Código Civil. Por isso que eu lembrei do abuso de direito e fiz esse parênteses, lembrei agora. Tá? Ô Felipe, me diz uma coisa. E num caso de erro médico, você aplica o CDC? Aplica, claro que aplica. Né? Um médico privado, aplica. Um médico hospital privado, aplica. A responsabilidade dele, Felipe, você falou que é subjetiva, não é? Sim, é. Segundo o CDC, artigo 14, parágrafo 4º, né? Os profissionais liberais só respondem por culpa e o médico é um deles, tá? Aí entra outra pergunta interessante, gente. Ô Felipe, me diga uma coisa, você poderia me perguntar. Qual a vantagem ou as vantagens práticas, pragmáticas, de você aplicar o CDC a um caso de erro médico, por exemplo, a um caso de erro médico, se ele só responde culposamente? Bom, gente, as vantagens são várias. Posso citar aqui 3 ou 4, citar 4. Primeiro, é possível, você já sabe disso, que haja a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova, você já viu, não é automática. O juiz tem que deferir a juíza, mas facilita imensamente a sua vida ou do seu cliente, sobretudo em casos assim, de erro médico, tá? Que a prova é difícil em regra, né? Se bem que agora tem acontecido uns tão aberrantes, tão absurdos, que a prova nem é tão difícil, mas em regra é uma prova difícil, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Você pode solicitar a inversão do ônus da prova, prevista no CDC, artigo 6º, inciso 8º. Segundo ponto, você pode propor a ação no seu domicílio, tá, gente? O CDC, no artigo 101, inciso 1º, diz que o consumidor pode sempre propor ação em seu domicílio. Então, digamos, como eu acho que já dei esse exemplo, né? Eu estou gravando aqui em Belo Horizonte. Alguém de Belo Horizonte sai daqui e vai fazer uma cirurgia estética em São Paulo. E há um erro médico lá. Você pode voltar à sua casa e propor a ação contra o médico aqui em Belo Horizonte. Ele vai ter que se defender aqui. Olha que vantagem, tá? Você foi para um hotel no Nordeste, Manaus, um lugar bem longe da sua casa, passar férias. E lá ocorre um dano do hotel contra você, um acidente de consumo, também chamado de fato do serviço. Você pode voltar para a sua cidade e propor ação contra o hotel de Manaus na sua cidade, contra o hotel de Maceió, de Salvador, do Rio Grande do Sul, entendeu? Isso é muito bacana, né, gente? Terceira vantagem, prazo prescricional mais amplo. Sim, o prazo prescricional no CDC é de 5 anos, artigo 27. E ele começa a ser contado só quando você conhecer o dano e a autoria. Isso é importante, tá? Dano e autoria. Um exemplo que eu sempre dou. Uma velhinha que toma vários medicamentos de uso contínuo todo dia, um deles causa cegueira nela. A cegueira foi hoje, digamos, final de janeiro de 2023. Mas ela só descobriu qual dentre aqueles vários medicamentos que ela tomava de laboratórios distintos, qual dentre aqueles causou a cegueira daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos. Não importa. Percebe? O dano cegueira foi hoje. Mas ela só descobriu qual autoria daqui a algum tempo. Pois o prazo prescricional de 5 anos só vai começar a contar quando ela descobriu também a autoria. Não é bacana? Isso é importante. Isso é importante. Isso pode fazer diferença em casos concretos, sabe? Então, que mais? Outro aspecto importante. No CDC, gente, nas relações de consumo, não pode haver denunciação da lide. É a modalidade, né, você sabe, de intervenção de terceiros. Não pode haver. Olha que bacana aqui. Aqui, gente, o CDC, no artigo 88, ele veda lá
a denunciação da lide em algumas hipóteses do artigo 3 do CDC, e tal. Mas não, o STJ foi além da redação do CDC do artigo 88. O STJ tem afirmado que, aqui ó, abre aspas, não é possível, em nenhum caso, nos processos que têm como objeto relações de consumo, em nenhum caso, nos processos que têm objeto relações de consumo, haver denunciação à lide. Tá? Esse é o agravo regimental no ARESP 1578, é isso mesmo? 157812. 157812. Acho que é isso, gente. Se não fosse, vocês me escrevam depois. É isso, estou achando um número pequeno, mas é isso mesmo. Tá? É isso, gente. E sem falar também que o CDC pode ser um quinto exemplo, uma quinta vantagem. Eu falei que é dar 3, D4, depois 5. Sem falar que o CDC, no artigo 51, inciso 1º, ele determina que são inválidas as cláusulas que excluam ou mesmo que atenuem o dever de indenizar, tá? Em caso de dano. Então, não, olha só, as chamadas cláusulas de responsabilidade ou cláusulas de não indenizar, elas pode ser contrato escrito ou digital, pode ser placas de shopping, estacionamento, né? Esse estacionamento não responde por isso, por aquilo, não vale nada isso, tá, gente? Não vale nada. Aliás, no sistema do CDC, essas cláusulas, mesmo as que meramente atenuem o valor de indenizar, são inválidas, tá? São inválidas. Para vocês verem quão forte, quão intenso, quão determinante é a proteção do consumidor vítima de danos nas relações de consumo. Tá, gente? Para não misturar os assuntos, eu vou concluir esse bloco por aqui e continuo no próximo bloco com a questão dos produtos e dos serviços, tá? Obrigado.